tu és, mas o vê no mal. Não podes contemplar inativo a ofensa, porque vês aos necessitados, porque vês o necessitado e te calas, quando o ímpio destrói o justo com ele, e faz que os homens sejam como os peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe. O inimigo levantará todos os anzol, o inimigo levantará todos com anzol, a sua rede se acolherá, e juntará as suas malhas, pelo que se alegrará e se regozijará. Capítulo 2, o Senhor responde a Abacuque: estarei em meu posto de vigia sobre a fortaleza, e firmarei o pé, e velarei para ver o que me dirá, o que me responderá no tocante da minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava bem, clava na tábua, para que aqueles que passem correndo, passa e venha ver. Mesmo a visão esteja por cumprir por um espaço de tempo, apressa-se para o fim, não enganará ainda que demore. Espera, porque sem dúvida virá e não atrasará. Aleluia. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. O profeta Abacuque estava fazendo uma queixa diante de Deus por causa de uma injustiça que estava acontecendo naqueles dias. Os caldeus estavam castigando Judá. Os caldeus estavam fazendo guerra contra o povo de Deus, contra Judá. Aleluia. E Abacuque ele fez uma oração ao Senhor e começou a clamar: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar por justiça e o Senhor não vai me responder? E o Senhor não vai nos salvar? Aleluia. E ele estava falando: até quando nós veremos e passaremos por aflição e o Senhor não vai nos responder? E no versículo, aqui, quando chega no capítulo 1, versículo 12, ele continua protestando, pedindo justiça ao Senhor. Abacuque começou a falar: Senhor, porque o ímpio está prevalecendo contra Judá? Porque os caldeus estão prevalecendo, eles estão vencendo por enquanto. Eles estão lutando, estão conseguindo vencer metade de Judá, através da guerra, da destruição e da violência, das armadilhas. Aí Abacuque vem protestando, ele faz um protesto, aleluia, por causa da injustiça, e pede ao Senhor uma resposta acerca da aflição que o povo estava passando. Aí ele vem, aleluia, louvado seja Deus, responde para Abacuque no capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e guarda bem na tábua do seu coração, para que aquele não se passe correndo por vê-la. Mesmo que a visão esteja ainda para se cumprir por um espaço de tempo, mas se apressa, porque para o fim não enganará ainda que demore. Espera, porque a justiça de Deus está chegando. Aleluia. Deus ele estava falando com Abacuque que por mais que esteja passando por injustiça, ele estava falando: Abacuque, espera, porque a justiça vai chegar. Está passando aflição na terra, mas a justiça vai chegar. Está passando por adversidade, mas a justiça vai chegar. Mas é necessário que o povo passe, para que eu conheça quem está fazendo a minha vontade e quem não está. Para que o povo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia,
Deus e se arrependa dos seus pecados. E Abacuque, lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 17, ele falou, depois que Deus olhou a resposta de Deus, deixa eu falar para Abacuque. Os caldeus estão atacando. Os caldeus estão enfrentando. Os caldeus estão tentando destruir, fazendo armadilhas para destruir. É necessário que isso tudo aconteça. Mas eu estou vestido de vigia. Eu estou contemplando tudo, Abacuque. Aí Abacuque começou a falar com Deus. Pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e falte produto da oliveira, e os campos não dêem mais mantimento, e as ovelhas faltem no aprisco. E não haja vaca nos currais, contudo eu me alegrarei no Senhor, e eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Ele estava passando por um momento, ele estava vendo Judá sendo castigado, mulheres sendo violentadas, crianças sendo mortas, pessoas sendo perseguidas, havendo guerras em toda parte. O mundo estava em aflição. O povo de Deus estava passando por um processo. Mas Deus estava vigiando. Deus estava esperando somente o momento de um povo no meio desse povo se arrepender dos seus pecados. Aí Abacuque começou a meditar: cadê, Senhor? As ovelhas do aprisco. Está faltando ovelhas no aprisco. Está faltando vacas nos currais. Era tempo de grande aflição que Abacuque estava passando naquela época. E ele estava também sendo revelado em visões. Aqui estava simbolizando o futuro da igreja, o futuro da terra, o futuro de Israel e o futuro do povo de Judá na face da terra. Ele estava, aleluia, tendo aleluia, trazendo um texto simbólico que realmente naquela época estava acontecendo na grande peleja. Os caldeus estavam atacando e destruindo Judá. Estava castigando Judá. Era um povo escolhido de Deus. Mas a Bíblia diz que era como que ele estava falando: Senhor, já que o Senhor me respondeu, em meio a todas as aflições, dizendo que está vigiando tudo, que no momento certo o Senhor vai entrar com justiça, que essas aflições, aleluia, elas vão passar, mesmo que ela passe, recomece, mas ainda que a figueira não floresça. Sabe o que ele quis dizer? Ainda que venha faltar tudo, ainda que venha vir muita perturbação, ainda que venha faltar fruto nas vides, ou seja, estava acontecendo atos de calamidade naquela época, estava faltando mantimento naquela época, estava tendo uma crise mundial naquela época, e ele já estava falando aqui: ainda que falte ovelha no aprisco. Sabe o que quer dizer? É que nesses dias de aflição, no mundo inteiro, em todas as cidades, em todos os lugares, o amor de mundo esfriaria por causa dos ataques, das armadilhas dos caldeus. E nós estamos passando por esses ataques. As igrejas estão passando por esses ataques. E algumas igrejas ainda vão passar por esses ataques. O mundo passará por esses ataques. De chegar um tempo e não haver ovelha no curral, não haver ovelha no aprisco. Sabe o que é aprisco que ele está falando? Ovelha nas igrejas. O povo vai fugir, o povo vai se afugentar por causa da guerra, por causa dos escândalos, por causa das contendas, por causa das lutas, por causa das armadilhas
aleluia, fazer justiça contra o povo de Deus. Mas mesmo assim, nós temos que continuar fazendo igual a Abacuque. Clame, grite. Tem um dia desse na primeira campanha, na minha primeira campanha nesse mundo sozinho. Na minha primeira campanha, eu já estou com um bom tempo ali. Eu dei tanto grito naquele monte que eu fiquei pensando, será que ninguém está me ouvindo? Eu fui clamar, eu clamei em alta voz. Eu chorei, eu clamei, eu falei, Deus, será que o Senhor não está ouvindo? Eu estava aqui pensando nos gritos que Abacuque estava fazendo, no clamor que Abacuque estava fazendo. Ele está falando, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Eu clamarei e o Senhor não vai me ouvir. No capítulo 1. Abacuque estava gritando, Abacuque estava clamando, Abacuque estava ouvindo os gritos do povo, o sofrimento do povo clamando, e Deus estava quieto. Porque Deus estava provando o seu povo. Irmãos, te prepare, porque só vai ficar dentro das igrejas poucas pessoas em todas as igrejas do mundo. Porque o próprio Abacuque aqui estava falando, no capítulo 3, ainda que falte produto na oliveira, tempo de crise, ainda que os campos não produzem mais mantimento, tempo de fome, ainda que as ovelhas faltem dentro dos apriscos, dentro das igrejas, e não haja vaca nos currais, crise em todo mundo. E a igreja vai sentir isso. A igreja vai clamar e não vai ouvir a voz de Deus por um tempo. Porque o céu vai se ficar em silêncio. Porque Deus precisa que muitos de nós, muitos crentes, se arraste com a cara no chão e clame ao Senhor. Deus vai precisar que muitos católicos, muitas pessoas que não são crentes, se arrependam dos seus pecados, assim como a igreja de Deus. Nós já vimos nesses últimos tempos os sinais que estão vendo nos céus. A Bíblia diz que nós sabemos olhar o tempo e dizer assim, vai chover, mas não sabemos esses sinais dos tempos. Hoje tem um estrondo muito grande, e eu tenho certeza que várias pessoas falam assim, vai chover, vai cair um temporal. É um sinal que há no céu. O temporal veio? Não, mas o barulho houve. Então Deus está alertando, Deus está fazendo barulho lá no céu para dizer, olha, está chegando uma tempestade, prepara a sua casa, prepara seu coração, está chegando uma tempestade, você só está ouvindo barulho, mas logo você vai passar por um momento de tempestade. Aí, hoje eu subi aqui na igreja, fechei as duas janelas para poder, pensando que ia ventar. Eu falei, Deus, vou fechar as janelas, vai que venta. E meu pai me perguntou, vai chover. Eu falei assim, pai, eu acredito que de repente possa chover. Mas para mim, pode ser até uma ventania. E se der uma ventania nesta cidade de Joaíma, as casas não vão aguentar. Vai arrancar todos os telhados, porque já aconteceu isso aqui na cidade. E Deus, Ele está dando tempo, irmão. Ele está garantindo os estrondos de sinais vindo do céu. As guerras acontecendo para a gente preparar a nossa casa. Ele falou para Ezequiel, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequiel logo virou sua cara para a parede e disse, Senhor, lembra de quando eu era reto, que eu fazia a sua vontade, quando às vezes
avisando: coloca a sua casa em ordem. Quando eu dobrei meus joelhos aqui, estava orando, eu lembrei do Daniel, a última vez que ele sentou ali do lado do pai dele. Acho que tem umas 2 semanas isso que ele entrou aqui, 2 ou 3 semanas. Quem lembra? Eu chamei todo mundo aqui na frente. Aí Deus me fez lembrar uma palavra que eu tinha falado na cabeça dele. Falei: Senhor, toma teu filho nas tuas mãos, porque é a última oportunidade. E eu tinha esquecido que eu tinha falado isso com ele, colocando a mão na cabeça dele. Eu fui lembrar disso na hora que eu estava de joelho com o Ezequias orando. Na hora que eu botei a mão na cabeça dele, veio na minha mente: Senhor, eu falei para ele naquele dia. Eu acredito que ele nem prestou atenção, nem eu mesmo prestei atenção. Mas eu orei por ele e falei: Senhor, pode ser a última oportunidade desse homem, desse teu filho, Senhor, que ele possa entregar a vida para ti. Eu orando na cabeça dele e de algumas outras pessoas que estavam aqui. Irmãos, pode ter certeza. Tem gente que não está vindo na igreja, mas você vai ter notícia. Você vai ter notícia. Tem gente que sai da igreja, você vai ter notícia de muitas aflições que esse povo está passando. E boa parte desse povo que não está na igreja meteu a língua junto com a cidade. E por causa da língua, irmãos, Deus vai cobrar. Prepare os seus ouvidos que você vai ouvir notícias de um por um. Fulano morreu, fulano aconteceu, fulano está no hospital, fulano sofreu acidente, fulano que não sei o quê. Prepara os seus ouvidos, irmãos. Prepara. Somos testemunhas do que estou dizendo nessa noite. Deus está nos dando sinal de colocar a nossa casa em ordem. Eu falei aqui para algumas pessoas antes de elas saírem. Eu falei: olha, eu vi uma bombagia aparecendo no teu caminho, no teu casamento, e ele sendo destruído. Você apertando a mão do pastor, assistindo da igreja. Falei para uma outra pessoa aqui, eu falei para a pessoa: olha, fica firme, porque o inimigo vai te lançar de volta no mundo. Nenhuma dessas pessoas estão aqui. E vai perguntar como elas estão agora. Você vai ter notícia, irmãos. Vai ter notícia. A gente pode estar aqui, ó, em pouco número. Vai faltar ovelha no aprisco. Mesmo que não, ainda que a figueira não floresça. Você está vendo florescendo alguma coisa aqui por enquanto? Não. Nem haja fruto na vide. Está tendo fruto aqui na vide? Ainda não. Já teve? Teve. Mas está começando a faltar. Ainda que falte produto, crise. Ainda que os campos não tenham mantimento, crise de fome. Fome da palavra de Deus. Ainda que as ovelhas faltem no aprisco, faltem na igreja. E não haja vaca nos currais. Vacas é diferente de ovelha, irmãos. Vacas são pessoas que não param dentro de terreno, por mais comprido que a fazenda seja, ele anda. E se não tiver um vaqueiro para controlar as vacas, elas não param. Elas se debandam pela fazenda, pulam cerca, fica no meio das estradas. Se não tiver vaqueiro. Assim são as crises que Deus está falando, que vai acontecer no mundo e na igreja, no Brasil e aí afora.
Então, irmãos, alegremos no Senhor. Toda vez que eu estou na igreja, eu me alegro. Quando eu estou em minha casa, às vezes é uma aflição, uma tristeza. Mas quando eu entro na casa do Senhor, eu me alegro, porque é o lugar onde Jesus está. Fica de pé nesta noite. Prepara o coração, irmãos. Busca o Senhor. Se dedique, um monte aqui do lado. Ó. Eu nunca vi. Glória a Deus. Tem um monte aqui do lado de casa. Só não vai quem não quer. Só não busca quem não quer. Deus sempre me coloca para morar perto de monte. Toda a minha vida morando perto de monte. Ah, mas só tem lá no Guanabara. Não só. Tem um consagrado pertinho de casa aqui. Então nós precisamos buscar para revestir o nosso coração do escudo da fé, o cinto que faz parte da armadura. O cinto é a aliança para você permanecer fiel e com Jesus. Calçado com as sandálias, com os sapatos, para você andar na direção com liberdade. Escudo da fé, para você guardar a sua mente dos fuxicos da fofoca, dos maus pensamentos, do ódio. Escudo da fé para guardar o seu coração das setas. Irmão, você revista da armadura e a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Se você não estiver revestido com todas essas ferramentas, você não fica dentro da igreja. De igreja nenhuma, irmãos. Não fica dentro de igreja nenhuma. Porque Satanás, ele não brinca de ser diabo, mas tem muito crente brincando de ser crente. Mas nós estamos aqui, estamos sendo fiéis, mantendo no ombro de Jesus. Feche os olhos nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequias. Unge os irmãos aí para mim, por favor. Unge os irmãos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Se prepara, viu? Porque haverá aflição para muita gente. Mas muita gente também será abençoada. Mas não se alegre por causa das bênçãos, não. Se alegre, primeiro lute para que essas bênçãos cheguem. Senhor da glória, no nome do Senhor Jesus. Eis aí tua igreja, Senhor da glória, recebendo a unção do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Senhor, venha revestir este povo. Pai amado, Senhor, Pai meu Deus amado, segurando nas mãos, Pai, de cada um nesta noite. Pai querido, visita, Pai querido, Senhor, aquelas pessoas, Pai querido, que se levantaram como vacas. Pai querido, Senhor da glória, no meio das estradas, pulando cercas. Meu Deus querido, Senhor da glória, meu Deus amado, Senhor, por causa da crise. Meu Deus querido, por causa, Pai querido, de coisas, meu Pai querido, desse mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, mas toma, Senhor, as suas ovelhas nas tuas mãos. Porque a ovelha, quando se debanda, tem líder, tem pastor, meu Deus, tem pasteira, tem missionária, tem, meu Pai, tem liderança. Meu Deus querido, Senhor da glória, mas quando o vaqueiro falta onde tem vaca, ela não fica, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que essa pessoa não venha ser vaca, mas venha ser ovelha do aprisco do Senhor.
Obrigada. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Vamos para casa. Vamos receber a bênção de Deus para seu coração. Que dia é hoje, irmãos? Sexta-feira, domingo, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja diga.